Ele foi o primeiro homem, a Bíblia diz que foi o primeiro homem a se engrandecer na terra. Ele quis fazer um governo central, que é o que o anticristo vai fazer um dia. Essa oposição a esse culto pagão assimilado pelo cristianismo existiu durante toda a história da igreja e a pena era morte. Tertuliano, por exemplo, um teólogo católico, no segundo século ele já disse assim: Jesus não é o Deus Sol, e o Sol não é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos foi aquele que criou o Sol. A criatura e a criação não têm poder sobre o Criador. Agostinho, um pai da igreja, ele disse: claramente afirmo que esse comportamento é herético. Os cristãos não têm a ver com o Deus Sol e a festa dos solstícios. Essa é a base teológica de muitos daqueles que se opõem hoje à celebração do Natal, a comemoração desse dia como sendo o dia de Jesus. E aí você vai um pouco além, você pega a história do Pinheiro. 25 de dezembro também era a data de comemoração de aniversário de Nimrod, que era o próprio cara que se intitulou como Sol para receber adoração. O Nimrod é o primeiro tipo do anticristo. Ah, é? Exatamente. Porque Deus, ele mandou que o povo se multiplicasse por toda a terra. E ele fez o contrário. Ele foi o primeiro homem, a Bíblia diz que foi o primeiro homem a se engrandecer na terra. Ele quis fazer um governo central, que é o que o anticristo vai fazer um dia. Por quê? Porque o chamado de Deus para Adão é que ele crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. E ele fez o contrário. Como a região da Babilônia era uma região muito fértil por conta dos rios Tigres e Eufrates, ele fez de tudo para trazer as pessoas, e ele fez uma coisa, que é casar o poder político com o poder religioso, que é o que o anticristo vai fazer. Exatamente. Por que existe uma aliança do anticristo e o falso profeta? Porque o líder político, se ele não tiver o apoio do líder religioso, ele não consegue convencer a todos. E o Nimrod, ele fez isso. Ele precisou, né? A história fala, na verdade, que ele... que Semíramis teria dito que ficou grávida do Sol, de Tamuz, do filho Tamuz, do próprio Deus Sol. Isso, entendeu? exatamente. E na verdade ela traiu, ela era uma prostituta. Ela traiu o seu marido, que era o Nimrod, que foi o primeiro que recebeu um chifre na cabeça. Mas ali você vê a união da religião juntamente com o poder centralizado, que é o que o anticristo vai fazer lá no fim. Então, o que nós precisamos, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a aplicação de como é que nós vamos deparar isso tudo e usar dessa questão do Natal hoje para celebrar Jesus. Porque de um lado você vê pessoas que falam: não, então isso é paganismo, eu não quero fazer de jeito nenhum. E aí você entrega de mão beijada para quem? Para o mundo inteiro que está querendo falar do Natal. Excluindo Jesus. Excluindo Jesus. Então nós temos que ter a oportunidade para falar de Cristo, dizer que Natal não tem nada a ver com Papai Noel, que não tem nada a ver com isso. Essa é a minha parte. Essa é a sua parte. E essa imagem, olha que bonito. Esse é o Nimrod. Ah, é o né? Nimrod? Esse é o Nimrod. Esse é o Nimrod. É uma representação. Outra coisa. É uma barba dele, isso? Essa é a representação da Babilônia, né? Tá. Com a torre atrás, Ninguém né? sabia se ele era exatamente então, assim. Era um zigurate. Era um zigurate. Essa é a maneira como eles... Zigurate é um lugar de adoração Era uma a demônios, era uma torre de observação, né? para astronomia, astrologia, mas era um altar de adoração e divulgação de demônios. Com base no que o Lamartine falou, além de se opor a Deus, não multiplicando e não se espalhando pela terra, tentando concentrar o pessoal naquela região, ele também se opõe a Deus da seguinte forma: você destruiu tudo com o dilúvio. Ele é a quarta geração pós-dilúvio. Isso nunca mais vai acontecer. A gente vai construir uma torre que vai ser tão alta que se o dilúvio vier a encher a terra, não é você mais que julga a gente com o dilúvio. A gente não vai ser mais julgado, é a gente que vai determinar o que é certo e errado. Então isso é uma clara rebelião a Deus, às leis de Deus e à própria ordem da criação. E aí a gente voltando aqui um pouquinho na questão da árvore de Natal. Por que o pinheiro? 25 de dezembro, a data de aniversário de Nimrod, era comemorada, era celebrada, era a data festiva de aniversário de Nimrod. E aí depois da sua morte, a Semíramis, sua esposa, mãe,
com aquela doutrina maligna dela da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual, o que ela faz? Todo ano, no dia do seu aniversário, que seria 25 de dezembro, ela alegava que Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela. Então pensa nisso, a origem da árvore de Natal é essa, 25 de dezembro, ela dizendo que Nimrod vinha para deixar presentes nos pés da árvore. Por que a gente faz isso? Por que eu me reúno com a minha família, monto um pinheiro em casa e boto presente no pé do pinheiro? A gente faz isso há séculos. A troco do quê? Onde isso nasceu? Então tá explicado, isso veio com Nimrod. Semíramis dizia que ele vinha trazer presentes e deixava ao pé da árvore. Aí você vai lá em Deuteronômio, Bíblia, 16, 21. Não plantarás para ti nenhuma axera, nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti matsevá, coluna pilar, porque o Eterno Deus odeia. Então, nesses cultos ocultistas, eles tinham tanto uma coluna pilar, que pode ser entendida hoje como um obelisco, e ao lado desse obelisco tinha que ter sempre um pinheiro, tinha que ter sempre uma árvore, uma axera. Então, em muitas traduções da Bíblia, a gente não encontra mais a palavra axera. Parece que há um esforço para que ninguém entenda isso aqui. Essa palavra foi removida e ela foi substituída por poste sagrado. Mas se você pega a Bíblia versão Almeida, antiga, ela diz assim, não plantará nenhuma árvore como axera. Qual que é o texto aí? 16:11. Deuteronômio 16, aliás, 16:21. Eu vou ver no hebraico. 16:21. Eu vou ler no hebraico. E aí, o que realmente viria a ser uma axera? Eu tenho um comentário aqui de um rabino, Mer Matshallah Malamed, ele diz, árvore idolatrada dos pagãos. A deusa Axera era, segundo a mitologia... A palavra não é Xera, é Etz. Etz é árvore. Exatamente. Então é a árvore que eles usavam para culto à entidade. E aí o rabino está dizendo aqui, é uma árvore idolatrada, trata-se de idolatria, trata-se de culto. Se você pegar a Wikipédia, você vai ler, Axera na mitologia semítica era uma deusa mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra. Então a gente está falando de uma árvore que era usada como adoração a ela, essa deusa cananita da fertilidade, a própria Semíramis. E a gente está falando que isso faz parte do culto celta, do culto tradicional que se infiltrou, que aconteceu com esse sincretismo religioso e a gente absorveu essas práticas. Por isso que muito líder é absolutamente contra, não quero saber, não vou mais montar árvore, não vou mais celebrar Natal desse jeito. Então resumindo, essa seria mais uma projeção de Semíramis. Então tudo tem a ver com esses cultos antigos da Babilônia. E eu queria fazer uma observação aqui sobre a força dos símbolos. Hoje você que é um publicitário, você que é um cartunista, você sabe a força, claro. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, quando você introduz, eu não sabia de 90% das coisas que está falando aí, eu sabia da superfície. Mas você vê a força de toda uma narrativa cheia de símbolos. Para quê? Uma coisa bonita, colorida, tudo para tirar o foco de que Cristo nasceu. Porque eu comecei dizendo que na Bíblia não tem celebração de nascimento. Entretanto, o nascimento de Jesus ele foi profetizado por muitos dos profetas. Verdade. Então você vê, Isaías 9,6 fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer dizer, e fala do nascimento do menino. Isaías 7,14, tudo bem? Isaías 7,14 fala de que ele nasceria de uma virgem. Então, o nascimento foi muito celebrado. Agora, não importa dizer qual é a data. Agora, quando você cria toda uma narrativa e uma forma simbológica de visual para fazer uma cortina de fumaça e tirar o centro de Jesus, você vê claramente que cada vez mais a sociedade está se esquecendo do nascimento de Jesus.